Olá, povo de Deus querido. Mais uma vez estamos aqui com mais uma mensagem. E o tema dessa nossa mensagem hoje é: não abra mão do que Deus lhe deu. E o nosso texto base se encontra em 1 Reis, no capítulo 20, no versículo de 1 a 10. Vamos à leitura? E Beni-Hadad, rei da Síria, ajuntou todas as suas forças, e 32 reis, e cavalos e carros havia com ele, e subiu e cercou a Samaria e pelejou contra ela. E enviou à cidade mensageiros a Acabe, rei de Israel, e disse-lhe: Assim diz Beni-Hadad: a tua prata e o teu ouro são meus, e tuas mulheres e os melhores de teus filhos são meus. E respondeu o rei de Israel e disse: Conforme a tua palavra, ó rei, meu senhor, teu sou eu e tudo quanto tenho. E tornaram a vir os mensageiros e disseram: Assim fala Beni-Hadad, dizendo: Ainda que eu te mandei dizer, tu me hás de dar a tua prata e o teu ouro, e as tuas mulheres e os teus filhos. Todavia, amanhã, a estas horas, enviarei os meus servos a ti, e esquadriarão a tua casa e as casas dos teus servos, e há de ser que tudo o que for aprazível aos teus olhos o meterão nas suas mãos e o levarão. Então o rei de Israel chamou a todos os anciões da terra e disse: Notai agora e vede como este busca mal, pois enviara a mim por minhas mulheres e por meus filhos, e pela minha prata e pelo meu ouro, e não o neguei. E todos os anciões e todo o povo lhe disseram: Não lhe deis ouvido nem consintas. Pelo que disse aos mensageiros de Beni-Hadad: Dizei ao rei meu senhor: Tudo o que primeiro mandaste pedir a teu servo farei, porém isto não posso fazer. E foram os mensageiros e lhe tornaram com esta resposta. E Beni-Hadad enviou a ele e disse: Assim me façam os deuses e outro tanto, que o pó de Samaria não bastará para encher as mãos de todo o povo que me segue. Só até aqui. Amados irmãos, irmãs, o que está acontecendo aqui? A cidade de Samaria era a capital do Reino do Norte, o Reino de Israel. E o fundador de Samaria foi o próprio pai do rei Acabe, o rei Onri. E o que está acontecendo aqui? O rei da Síria, que era inimigo de Israel na época, ajuntou um grande exército, não só de sírios, como de 32 reis que os serviam, aliados a ele, e veio com um grande exército e sitiou a cidade de Samaria. E naquela época, Samaria vivia um tremendo período de pecado, pois o rei Acabe, casado com Jezabel, ele havia ordenado, através da sua esposa, a morte de quase todos os sacerdotes em Israel, sacerdotes do Senhor. Então, na verdade, a idolatria era tremenda naquela cidade, o povo já havia deixado completamente os braços do Senhor. Então, Deus permitiu que isso tudo acontecesse. Mas, quando o rei da Síria, ele de uma forma ou de outra, ele está, na verdade, não só ameaçando o rei Acabe nem a cidade de Samaria, mas ele já está falando aqui contra o próprio Deus de Israel, né? Então, Deus, ele tem uma promessa na vida de Abraão, o qual ele disse que Abraão seria uma grande descendência. E nós podemos verificar, irmãos, aqui no versículo de número 13, que nós não lemos, vamos ler agora, e eis que um profeta chegou a Acabe, rei de Israel, e lhe disse: Assim disse o Senhor, viste toda esta grande multidão? Eis que hoje te entregarei nas tuas mãos, para que saibas que eu sou o Senhor. Por quê? Porque o desafio aqui já não foi lançado mais ao rei Acabe, nem à cidade de Samaria, nem ao povo de Israel. Aqui o desafio já foi feito ao Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o qual não se deixa escarnecer. E o rei de Israel, o rei Acabe, se nós observarmos, irmãos, ele já havia concordado em entregar sua família de mão beijada para o inimigo. Ele ia entregar suas esposas, seus filhos e todo o ouro e toda a prata do templo do Senhor na época, e todo o povo de Israel. Só que os anciões da terra e o povo não falaram: não consintas com isso.
Por quê? Porque apesar de tudo, irmãos, a palavra de Deus diz que ainda em Israel existia um povo que buscava, um povo que orava. Cerca de 7.000 homens e mulheres não se renderam a Baal. Então a promessa ainda estava de pé. E o Deus é um Deus misericordioso. Por causa dessas pessoas, ele deu esse grande livramento. E nós podemos verificar, dando continuidade a esta leitura, que apesar do exército de Israel contar com somente 5.000 homens, eles conseguiram desbaratar um exército gigantesco, com no mínimo, irmãos, mais de 500.000 soldados. Então, nós vamos ver também aqui no versículo de número 22, que diz assim, ó: então o profeta chegou-se ao rei de Israel e lhe disse: vai, esforça-te e atenta e olha o que hás de fazer, porque no decurso de 1 ano o rei da Síria subirá contra ti. Ou seja, Deus ainda mandou avisar: olha, nós vencemos essa primeira peleja, mas se prepare porque o inimigo vai voltar. Irmãos, trazendo para os nossos dias atuais, não permita, irmãos, nós não podemos permitir que o inimigo venha e faça como o rei da Síria e sitie nossas vidas, sitie nossas casas, tente roubar nossa família e tudo que nos pertence, tudo que Deus nos deu. E não somente a nossa família. O inimigo ele tenta a todo tempo roubar a nossa salvação. Não consintas. Eu estou fazendo nesse momento aqui, em nome de Jesus, o papel aqui desses anciões e do povo. Não consintas. Como foi dito no vídeo anterior, apele para Jesus. Não está aguentando a peleja, apele para Jesus. Porque o Senhor Jesus, ele já nos deu autoridade, irmãos, para expulsarmos todo o mal que nos cerca de nossas casas, de nossas famílias. Não desista da sua família. Não permita, irmãos, que o inimigo tente fazer como foi feito aqui na cidade de Samaria, tente te sitiar, tente nos sitiar, colocar medo, colocar pavor e tirar dos nossos corações e das nossas mentes todas aquelas promessas que foram feitas para a nossa vida. O Senhor Jesus, ao morrer no Calvário, ele nos deu plena autonomia, irmãos, para no nome dele expulsarmos e temos autoridade sobre o inimigo que tenta avançar sobre nossas casas, sobre a nossa família. Não consintas que o inimigo venha, roube e nós vamos ficar calados. Não, dobre o joelho, ore, clame, busque. Não permitas, irmãos. E aqui também, quando diz o profeta diz, avisa o rei, ó, vai voltar, irmãos, estejamos atentos, estejamos alertas. O inimigo ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, ele não vai desistir. Se vencer uma batalha, não relaxe, continue firme, continue orando, continue buscando, continue clamando, continue lendo a palavra, não desista, peça socorro, peça ajuda, peça oração, busque o seu pastor. Não permita, irmãos, que o inimigo roube a sua salvação e a sua alegria. Lembre-se, como já estamos dizendo já há bastante tempo, o Senhor Jesus ama nossas famílias. Fiquem todos com Deus, na paz do Senhor.